A última vez que vi meu pai, eu tinha 18 anos. Estava na varanda com uma mochila, apertando as mãos e implorando para que ele abrisse a porta. Hoje à noite, caminhei pelo saguão de mármore do Hotel Estação Paulista, usando saltos que ele nunca me viu usar. Uma faixa com letras douradas, acima do salão de festas, dizia: "Parabéns, diretor Eduardo Carvalho. 40 anos de excelência." O ar cheirava a salmão servido e champanhe velho. Lá dentro, eles estavam batendo palmas, brindando, e ele ria de histórias que foram cuidadosamente escritas. Fiquei na soleira por um momento, do lado de fora das portas duplas. Meu reflexo me encarou no vidro. O mesmo queixo afiado que ele costumava dizer que vinha do seu lado da família. Coloquei a mão no bolso do casaco e tirei o envelope. Amarelado e amassado no centro. Minha letra, em tinta azul. A carta que escrevi, na noite em que parti, aquela que eles nunca deixaram ninguém ler. Eu não vim para estragar sua festa. Isso seria fácil demais. Não. Eu vim porque o silêncio o protegeu por tempo suficiente. Porque cada mentira que ele contou sobre mim foi aceita como fato. Porque há 10 anos ele disse: "Ela fugiu. Ela nunca mais vai voltar." Bem, eu voltei. E trouxe recibos. A banda lá dentro começou a tocar um jazz suave. Era a minha deixa. Deslizei a carta de volta para o casaco, levantei o queixo e empurrei, as portas abertas. As pessoas viraram os rostos, mudando de uma curiosidade educada para um reconhecimento congelado. Os copos pararam no ar. O brinde foi interrompido no meio da frase. E no centro de tudo, ao lado de um grande painel, uma colagem de fotos, prêmios de alunos e retratos sorridentes da turma, estava meu pai. Seu sorriso desapareceu no momento em que me viu, e eu sorri de volta. Houve um tempo em que meu pai me chamava de seu orgulho e alegria. Nos jantares do conselho escolar e nas noites de pais e professores, eu era a garota de ouro. Aulas avançadas, apresentações de flauta nos concertos de inverno. Ele andava pelos corredores do Colégio Carvalho, sua escola, com a mão no meu ombro, como se eu fosse sua prova de grandeza. Essa é minha Brenda, futura advogada. Talvez USP, se tiverem sorte. Mas a portas fechadas, seu elogio vinha com regras que eu tinha que executar sempre. Qualquer nota abaixo de A vinha com silêncio e olhos frios. Se eu faltasse a uma reunião do conselho estudantil para um ensaio, ele chamava de desperdício de potencial. No ano em que fiz 17 anos, comecei a escrever peças em segredo. Apenas pequenas cenas, principalmente sobre mães que foram embora e filhas que ficaram. Um dia, meu professor de teatro inscreveu uma dessas peças em uma competição regional, sem me avisar, e eu ganhei. O Instituto de Artes SP, IASP, me enviou um e-mail, bolsa integral para o intensivo de verão. Esperei 2 dias para mostrar ao meu pai. Queria encontrar as palavras certas. Estávamos sentados à mesa da cozinha, comendo espaguete. Eu disse: "É teatro, mas é sério. É real. É isso que eu quero." Ele não olhou para mim. Apenas girou o garfo no prato e disse: "Eu não te criei para perseguir sonhos." Então, empurrou a cadeira para trás e saiu da mesa. O silêncio depois daquela conversa foi mais frio do que qualquer castigo. Ele não gritou, não discutiu, apenas apagou a possibilidade. Daquele dia em diante, senti como se estivesse vivendo na versão de outra pessoa de mim. Continuei ensaiando em silêncio, dentro de casa. Preenchi meu próprio cadastro do Enem e do FIS. Trabalhei em turnos numa livraria, usando um nome diferente, para que não aparecesse nos impostos dele. Na primavera do último ano, eu já tinha uma vaga em um dormitório em São Paulo e uma passagem de trem. Deixei para ele uma carta, escrita à mão, de uma página. "Eu te amo. Eu preciso de espaço para pensar. Vou voltar para casa algum dia." Achei que isso seria suficiente. Achei que ele ficaria bravo, talvez até assustado,
Mas eu nunca imaginei que esse homem, aquele que costumava gritar mais alto nas minhas apresentações, escolheria queimar a ponte inteira em vez de simplesmente tentar me encontrar nos meio do caminho. Voltei em um domingo à tarde, como havia prometido. A viagem de trem foi tranquila. Fiquei imaginando o rosto dele, talvez preocupado, talvez suavizado pela distância. Ensaiei o que diria. Desculpa por te assustar. Eu só precisava de ar. Mas eu não vou desistir disso. Mas quando caminhei até a varanda da frente, minha chave não funcionou na porta. No começo, pensei que estivesse emperrada. Sacudi, tentei novamente. Então, notei que a luz da varanda estava apagada. Ela sempre ficava acesa quando alguém estava em casa. Toquei a campainha. Bati. Esperei. Nada. Liguei para o telefone dele. Direto para o correio de voz. Então eu tentei a minha mãe também. Morreu. Foi quando eu olhei para a direita e vi minha mala colocada cuidadosamente ao lado do balanço da varanda. Fechada com zíper, etiquetada como uma doação esquecida. Em cima dela estava um saco plástico contendo minha certidão de nascimento, meu cartão de previdência social e um post-it amarelo. Você fez sua escolha. Boa sorte. Minhas mãos ficaram frias. Fiquei sentada nos degraus por horas. Não conseguia parar de olhar para a porta, como se, ao piscar, ela fosse abrir. Mas nunca abriu. Os vizinhos passaram com seus cachorros e eu vi em seus olhos. Pena. Nojo. Confirmação. Eles sabiam. 2 dias depois, eu dormi no sofá da minha amiga Natália e entrei no Facebook. E lá estava. Um status da minha tia, postado no mesmo dia em que saí. Por favor, orem por nossa família. Brenda fugiu. Ela deixou um bilhete de ódio e tememos que esteja com alguém perigoso. Os comentários eram intermináveis. Tão triste, rezando. Ela sempre pareceu problemática. Crianças hoje em dia... Ela fez parecer que eu fugi com um homem mais velho, que eu fui embora com raiva, que eu era instável. Minha mãe bloqueou meu número. Meu professor de teatro parou de responder aos e-mails. Uma semana depois, minha aceitação no Instituto de Artes SP foi retirada, após minha transcrição ser marcada como incompleta. Eu não tinha sido apenas abandonada. Eu tinha desaparecido e ninguém, nem uma única pessoa que um dia se chamou de família, jamais me perguntou o que realmente aconteceu. Na primeira noite em que dormi no sofá da Natália, chorei num moletom que usei como travesseiro. Na terceira noite, aprendi a chorar sem fazer barulho. Consegui um emprego como garçonete em uma lanchonete 24 horas na Rua Augusta, principalmente nos turnos noturnos. O tipo de lugar onde o café nunca acaba e ninguém pergunta por que seus olhos estão inchados. Eu esfregava os andares, fazia turnos dobrados e me inscrevia em cursos de uma faculdade comunitária com plano de pagamento, sem família, sem apoio da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Apenas eu, um notebook de segunda mão e uma conta bancária que nunca ficava acima de R$ 50 por mais de 2 dias. Eu mantinha a cabeça baixa. Não contava a ninguém de onde vinha. Quando me perguntavam sobre meus pais, eu respondia: eles estão no leste. Tecnicamente verdade. Emocionalmente, eles se foram. O que doeu mais do que o silêncio foi o quão fácil foi para todos acreditarem que eu não existia mais. Ninguém veio me procurar. Ninguém sequer postou uma foto perguntando se eu estava bem. Era como se eu nunca tivesse feito parte da história deles. Mas aos poucos, eu construí algo. Fiz aulas de atuação à noite. Trabalhei com técnica de iluminação nos fins de semana para espetáculos independentes. Eventualmente, alguém leu um monólogo que eu escrevi e disse: "Isso não é apenas bom, isso é seu." Eu escrevi um espetáculo solo chamado Herança. Era sobre uma garota apagada por sua própria família. Foi exibido durante 3 noites no Teatro Independente da Vila Madalena. Apenas 10 pessoas vieram, mas uma delas era colunista do jornal, de São Paulo, que estava trabalhando em uma matéria sobre alienação. Ela me pediu uma entrevista. Eu disse que sim. O artigo se chamava O que deixamos para trás quando saímos de casa. O nome do meu pai nunca foi mencionado, mas eu sei que ele leu.
porque 3 dias depois da publicação, alguém tentou redefinir a senha do meu e-mail. Eu não hesitei. Naquela altura, já havia me mudado para um pequeno apartamento só meu. Tinha amigos que conheciam minha história real. Uma vida que eu tinha construído, tijolo por tijolo. E ainda assim, o silêncio de casa permanecia como o som mais alto da minha vida. Tudo começou com uma mensagem no Facebook da minha prima Camila. Nós não nos falávamos desde que eu tinha 17 anos. Ela sempre foi a rebelde, mechas loiras descoloridas, pulava o toque de recolher, mais castigada do que livre. Mas naquela noite, ela enviou apenas 6 palavras. Eu encontrei algo. É sobre você. Eu não respondi imediatamente. Encarei a tela como se fosse um fantasma. 3 dias depois, a curiosidade venceu a autoproteção. Eu liguei para ela. A voz dela estava rachada. Desculpa. Eu nunca entrei em contato. Acreditei no que eles disseram. Todos nós acreditamos. Ela contou que estava ajudando o pai a limpar o sótão. Caixas de declarações de imposto antigas, decorações de Natal mofadas, coisas que a mãe dela usava quando dava aulas no jardim de infância. No fundo de uma caixa, embrulhado em um saco Ziploc, havia um envelope lacrado. Tinha meu nome. Na minha caligrafia, tinta azul, cursiva inclinada, o tipo de letra que eu não usava há anos. Ela abriu. Leu. E percebeu que tudo o que lhe disseram era mentira. Eu te amo. Preciso de espaço. Voltarei no domingo. Sem menção de raiva. Sem ameaças. Não era um desaparecimento. Era apenas uma jovem de 18 anos, assustada, pedindo um tempo com respeito. Camila disse que o pai tentou disfarçar. Ah, aquela coisa velha. Mas ela sabia. Ele sabia. Todos sabiam. Meu pai não apenas mentiu, ele escondeu a verdade. Minhas palavras reais, enterradas em um sótão empoeirado, como se fossem algo vergonhoso. E então, ele a substituiu por uma versão que o tornava a vítima. Naquela noite, Camila me enviou uma cópia digitalizada da carta. Eu a imprimi, alisei os vincos e a encarei por um longo tempo. Foi como encontrar a última peça de um quebra-cabeça de uma vida que eu tinha sido manipulada a esquecer. Não muito tempo depois que o convite para a festa de aposentadoria foi divulgado nas redes sociais, uma grande celebração promovida pelo conselho escolar local. Professores, famílias, líderes comunitários, uma homenagem a um legado de integridade. Eu não chorei quando vi, não gritei, apenas olhei para a carta em minhas mãos e pensei: você enterrou a verdade. Eu vou desenterrá-la na frente de todos. Não decidi de imediato. A carta ficou sobre minha mesa por uma semana, ao lado de uma vela queimada e uma xícara de café frio que nunca cheguei a beber. Toda vez que eu a encarava, pensava no silêncio que veio depois, nos aniversários perdidos, na faculdade que nunca frequentei, nos anos que passei reconstruindo algo que nunca deveria ter sido destruído. Então vi o formulário de confirmação de presença. Estava postado no site da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Junte-se a nós para comemorar a aposentadoria do diretor Eduardo Carvalho. 40 anos de serviço, liderança e família. Família. Essa palavra soou como um desafio. Usei meu nome do meio, Elaine, para confirmar presença online. Um convidado sem preferência de refeição, sem acompanhante. Eu não precisava de reforço. Eu tinha a verdade. Reservei um voo. Peguei emprestado um blazer de uma amiga e levei apenas 2 coisas: a digitalização impressa da minha carta e um recorte do artigo que publiquei na revista Cidade no ano passado. Eu não ensaiei discurso. Isso não era sobre vingança ou espetáculo. Era sobre realidade. Crua, sem polimento, inegável. Ele construiu uma carreira com base em disciplina e imagem, moldando os filhos de outras pessoas. Tornou-se o homem do aperto de mão firme, da prancheta nas reuniões e do quadro de avisos repleto de crianças sorridentes. Mas ele deixou uma foto de fora. Eu não ia gritar. Não ia chorar. Só entraria naquela sala, olharia em seus olhos e lembraria a todos: você não pode reescrever a história só porque é o único que restou para contá-la. Eu não via minha mãe há mais de uma década.
Não desde a noite em que fiquei na varanda de casa com as mãos trêmulas e os olhos inchados, implorando para que ela abrisse a porta. Ela não abriu. Mas 2 horas antes do baile, lá estava eu, novamente. Mesma varanda. Mesmo degrau da frente, a tinta agora descascando. Os arbustos crescidos. O vento trazia o cheiro do jantar de outra pessoa. Toquei a campainha. Nenhuma resposta. Estava prestes a ir embora quando a porta se abriu. Ela olhou para mim. Mais velha, mais magra, os cabelos grisalhos, os ombros curvados, como se a vida a pressionasse por anos. Seus olhos pousaram nos meus, e por um momento vi algo piscar ali. Reconhecimento, culpa, alívio. Ela sussurrou. Brenda, como se o nome doesse na garganta. Eu fiz uma pergunta. Você sabia? Ela não perguntou o que eu queria dizer. Não precisou. Saiu, enrolou o cardigã com força em volta do peito e sentou-se no balanço da varanda. Eu fiquei de pé. Precisava me manter em pé. A carta que escrevi. Eu disse. A verdadeira. A que ele escondeu. Ela fechou os olhos. Fez um aceno lento e silencioso. Eu queria ir atrás de você, ela disse. De verdade. Então por que não veio? Ela olhou para a rua. Ele disse que você era instável, que tinha fugido, com um homem mais velho, que precisávamos nos proteger, que, se eu estendesse a mão, só pioraria as coisas. Eu a encarei. E você acreditou nisso? Acreditei sim, ela sussurrou. Porque eu também tinha medo dele. Naquele momento, não senti raiva. Senti algo mais frio. Desapego. Não era ódio. Era distância. Ela não era a vilã. Mas também não era inocente. Ela era o silêncio que permitiu a ele continuar. O salão de festas cheirava a vinho caro e salmão cozido demais. Risos ricocheteavam entre os lustres de cristal. As pessoas se abraçavam, tiravam fotos em frente a um pôster gigante que dizia: Celebrando o diretor Eduardo Carvalho. Um legado de integridade. Fiquei no fundo da sala, perto o bastante para ouvir o tilintar dos copos. Longe o suficiente para ficar invisível, até o chamarem 40 anos de serviço. Um mentor. Um exemplo. Uma figura paterna para muitos. Ele entrou no palco com um terno azul marinho sob medida. Sorria daquele jeito que só homens com legados incontestáveis sorriem. A multidão aplaudiu. Até o prefeito estava presente. Esperei os aplausos diminuírem antes de me mover. Um passo, depois outro. As pessoas se viraram, ao me ver. Olhos se arregalaram. Alguns rostos se iluminaram com reconhecimento. Outros, com desconforto. E então, ele me viu. Eduardo Carvalho congelou. A cor sumiu de seu rosto como se alguém tivesse puxado o plugue. Eu não desviei o olhar. Alcancei o microfone. Ele se inclinou e sussurrou. Brenda não está aqui. Mas eu já estava falando. Oi, sou Brenda Carvalho, filha dele. Suspiros, murmúrios. Garfos parando no ar. Pausas no meio da mordida. Não estive nesta sala nem nesta cidade há 10 anos. Porque, há 10 anos, meu pai disse a todos que eu fugi. Que eu estava revoltada por ele ter me renegado. Disse que deixei um bilhete. Tirei um envelope do meu casaco. Este é o bilhete. E comecei a ler. Lenta e claramente. Para que ninguém naquela sala pudesse fingir que não ouviu. Não ouvi um "Eu te amo. Preciso de espaço. Volto no domingo." Olhei para a multidão. Rostos familiares. Professores, vizinhos, meu antigo diretor. Isso soa como alguém que fugiu? Silêncio. Daquele tipo que se instala na espinha. Depois, cadeiras se movem. Olhares inquietos. Algumas pessoas olharam para Eduardo. Uma mulher cobriu a boca. Ele deu um passo à frente. Brenda, essa não é a história completa. Eu levantei a mão. Não. Você contou essa história por 10 anos? Essa é a minha, uma voz da multidão. É por isso que ela desapareceu? Outra.
Eu me lembro de orar por ela, então Camila se levantou. Ela segurava um telefone exibindo uma digitalização da carta original. Ele escondeu, disse ela. Por 10 anos ele nos deixou acreditar em algo que não era verdade. Eu vi isso acontecer. O desmoronar. A reputação dele, costurada com tanto cuidado, se desfazendo fio por fio, alguém sussurrou. Sobre o que mais ele mentiu. A mandíbula dele se apertou. As mãos tremiam. Ele olhou para mim como se eu tivesse acendido o fósforo. Mas eu não queimei nada. Eu apenas trouxe a verdade. E a verdade não sussurra. Ela ecoa. Assim que a primeira rachadura aparece, o resto desmorona rápido. Ele tentou continuar sorrindo. Tentou salvar o momento acenando com a mão como se eu fosse apenas uma interrupção emocional. Mas a sala tinha mudado. As pessoas não olhavam mais para ele com admiração. Elas olhavam como se ele fosse um estranho. Uma de suas antigas colegas, a Sra. Blake, vice-diretora por 20 anos, levantou-se e disse: Sempre me perguntei, por que vocês fecharam o departamento de teatro tão repentinamente? Outro homem, um antigo orientador educacional, acrescentou: Você nos disse que ela teve um colapso, que era perigosa. Eu não disse nada. Eles estavam fazendo isso por mim agora. Até mesmo o superintendente da Secretaria Municipal de Educação, de São Paulo, aquele que havia brindado com ele 10 minutos antes, afastou-se do pódio e cruzou os braços. Ele também não estava sorrindo. Então alguém, perto do fundo da sala, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Você a fez desaparecer para proteger sua imagem. Meu pai não falou. Ele olhou ao redor da sala e viu que o império que construiu não era feito de tijolos. Era feito de crença emprestada. E a crença, uma vez quebrada, não se sustenta. Ele finalmente se afastou do microfone. Sem desculpas, sem explicações. Apenas um recuo silencioso até sua mesa, onde até minha mãe se recusou a encará-lo. A apresentação de slides continuava passando atrás dele. Fotos de feiras de ciências, apertos de mão nas formaturas, cerimônias de premiação. Mas ninguém mais estava assistindo. Porque a história havia mudado. E também o homem. Eu não fiquei para isso. Enquanto as pessoas sussurravam e os pratos eram retirados em silêncio, eu saí pela porta lateral e entrei no ar fresco da noite. O céu era de um azul marinho profundo, e pela primeira vez em anos, eu senti que podia respirar até as costelas. Camila me seguiu alguns minutos depois. Ela não disse nada imediatamente. Apenas ficou ao meu lado na calçada, como se estivéssemos esperando um ônibus que não viria. Finalmente ela disse: Você foi corajosa. Eu balancei a cabeça. Não, eu estava atrasada. Ficamos lá em silêncio. O zumbido do tráfego ao fundo. A gala abafada atrás das grossas paredes do Hotel Estação Paulista. Parecia que estávamos do lado de fora de um funeral, exceto que ninguém tinha morrido. Eles tinham sido vistos apenas como realmente eram. Acho que passei anos só querendo que alguém acreditasse em mim, eu disse. E percebi que não precisava de crença. Eu precisava que o silêncio parasse. Camila assentiu. Você terminou? Não, respondi. Eu o recuperei. Olhei para o envelope na minha mão. A carta que nunca deveria ter desaparecido. As palavras que nunca deveriam ter sido enterradas. Eu não precisava entregá-la a ninguém. Não precisava que meu pai a lesse. Ele já tinha ouvido cada palavra. E os outros também. Virei-me para Camila e sorri. Ele construiu seu legado no silêncio. Eu o desmontei. Então fomos embora. Não como exiladas. Não como vítimas. Mas como mulheres que não vivem mais na história de outra pessoa. Agora me diz. Você já foi silenciado por alguém que deveria te proteger? Se você tivesse a chance de encarar alguém que apagou sua história, você falaria a verdade ou deixaria o passado enterrado? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela.
Até breve.